Fala galera, tudo bem? Bom, esse vídeo é para você que vai fazer a prova da Unicentro esse final de semana, domingo e segunda-feira. Então, essa prova vai ter no primeiro dia a parte de linguagens e redação. Essa redação é bem tranquila, sobre ela que nós vamos conversar agora, tá? Então, a Unicentro, por muito tempo, pediu só dissertação. Dava algumas propostas para a gente escolher, mas todas elas dissertação argumentativa. A partir de 2015, começou a mudar e eles passaram a trabalhar com gêneros diferentes. Então, fica tranquilo que tudo que caiu nesses últimos 3 anos, a gente já estudou durante esse ano, tá? Este ano. Então, vamos lá. Eu separei para mostrar para vocês 2 provas, as últimas 2, só para a gente perceber quais os gêneros podem cair e também algumas dicas aí com relação ao número de linhas e com relação aos comandos. Então, presta atenção nas últimas provas. Eu vou começar mostrando para você a prova de 2017, que era para ingresso em 2018. Primeiro, vamos prestar atenção em algumas informações da prova, algumas instruções que a prova dá no comecinho, tá? Então, esse é um dia que você vai fazer a prova. Se você olhar lá embaixo, ó, prova de redação e de língua portuguesa e língua estrangeira, ok? Então, 30 questões, 30 de português, 15 de português, mais 15 de língua estrangeira e a nossa redação, ok? E ali algumas instruções, ó. Primeiro, para elaborar a redação, você deve escolher um tema entre os 3 apresentados. Quer dizer que a gente vai ter a possibilidade de decidir qual redação a gente vai fazer. Não são necessariamente 3 gêneros textuais diferentes. Pode ser que tenham 2 dissertações e um artigo, como aconteceu no ano passado. Mas a ideia é que a gente pode decidir qual fazer. Uma redação só, com 3 possibilidades. Né? A federal a gente sabe que são 3 textos e a gente tem que fazer os 3 textos. No caso da Unicentro, é mais tranquilo. A gente pode escolher e também daí a redação vai ser um pouquinho maior do que a UFPR. Tá? Então, a gente tem que escolher uma redação. É importante observar que tem algumas coisas que serão avaliadas. E uma delas, que muda aí da federal, é título. Toda a redação da Unicentro tem que ter um título. Não se esqueça disso, inclusive tem uma linha especial para a gente colocar o título, que não vai estar dentro da contagem de número mínimo e número máximo de linhas da redação. Tá? Então, lembra desse detalhe, isso vai cair como uma coisa a ser avaliada, né? O título. Aí tem a avaliação do tema, como a gente já está acostumado, coerência, tipologia textual, né? As características do gênero, além da questão da língua portuguesa, né? O emprego da norma padrão e da coesão. Então, uma coisa que muda é a questão do título, que a gente sabe que não é obrigatório no Enem e na federal dificilmente há essa exigência, ok? Então, olha só, com relação à anulação da redação, quais são os critérios? Alguns normais, como a gente já conhece, a fuga ao tema, ou então a fuga ao tipo do texto. A gente está bem familiarizado com isso, porque é o que pede lá na competência 2 do Enem. A gente sempre conversa sobre isso. E tem uma exigência bem importante. A gente não pode fazer menos de 17 linhas, que é o mínimo deles, e nem mais de 22 linhas, que é o máximo. Tá? Então, não atender a esse número, a esse limite de linhas, pode zerar a nossa redação também, ok? Muito cuidado. Também, a gente já sabe isso, vale para qualquer banco, para qualquer prova, a gente não pode se identificar, escrever nosso nome e assinar nada dentro do campo de redação. Vão existir campos específicos para assinatura, tá? E, além disso, a ideia de que o título vai estar no limite do campo específico para isso, e não lá na redação. Dá uma olhada na sua folhinha, ó. Primeiro que você tem que assinar lá qual tema você escolheu. São 3, você escolhe e assinala qual deles você fez. E ali, dá uma olhadinha. Antes da linha 1 da folha de redação, você tem um espaço para título. Não tem como esquecer, tá? Não deixa de fazer esse título. Então, vamos olhar para as propostas. Essa daqui eu já mostrei para vocês em sala de aula, quando a gente falou de narrativa. Essa proposta traz um texto em versos, que é, na verdade, uma canção, que traz aí a história, né? Apesar de ser um texto em versos, é uma narrativa, uma história de um idoso que foi expulso da casa do seu próprio filho. Dá uma olhadinha no enunciado. Vocês já tinham visto isso na sala, né? Na sala de aula, quando a gente falou de narrativa. Então, ó, a canção acima narra a situação de um senhor que é expulso
da casa de seu filho. Beleza, isso você já entendeu quando você leu o texto. Apesar da canção, de ser uma canção que retrata a realidade de muitos idosos no Brasil, como o abandono não só dos familiares, como também do Estado. Então, olha o que a gente tem que prestar atenção. A situação do idoso, que muitas vezes é negligenciado pela família, mas também pelo Estado, pelo governo, ok? E aí ele diz que a gente tem, né, apesar disso, a gente tem a Constituição Federal de 88 e tem o Estatuto do Idoso para proteger essa parcela da população. O que a gente vai ter que fazer nessa redação? Escrever um texto narrativo descritivo. Você sabe bem o que é uma narrativa. Você vai ter que criar personagens, vai ter que criar um ambiente, vai ter que criar a ideia de tempo, quanto tempo isso vai durar, tem que ter um começo, meio, fim, né, a ideia cronológica. A gente vai caracterizar os personagens, vai apresentar uma situação inicial, depois vai entrar num conflito, vai ter um clímax para um desfecho, né? Por que tem essa palavra descritivo? Porque você tem mais espaço. Então, você vai se dedicar aos detalhes e descrever aí o personagem, o ambiente em que ele vive, o que acontece com ele, né? Sempre com bastante riqueza de detalhes, usando bastante o seu vocabulário, né? Enriquecendo aí o seu vocabulário. Lembrando que essa história que você vai contar deve retratar uma situação que vivem muitos idosos aqui no Brasil, né? E também ali eu destaquei a Constituição e o Estatuto do Idoso justamente para você fazer menção a isso, tá? Não tem segredo. Contar uma história, todos aqueles elementos que a gente já conhece, já viu, dá uma olhadinha lá no seu material a respeito de narrativa. A diferença é que a gente treinou textos bem mais curtos. E agora a gente vai ter 22 linhas para criar essa narrativa. Então, você pode dividir em parágrafos, né? Fazer 3, 4 parágrafos com uma situação inicial, com um complicador, com o desfecho. Esse momento do conflito é a parte mais extensa do nosso texto, então você pode dedicar aí 2, 3 parágrafos, tá bom? Mas não tem segredo. A Unicentro pediu até então, só uma vez, esse texto narrativo. Em cima aí de um outro texto narrativo, para dar uma ideia, né? Só para a gente ter uma base, mas a sua redação não precisa mencionar esse texto que está ali na proposta, ok? Nesse mesmo ano, a segunda opção era fazer um texto dissertativo argumentativo. Então, olha só, tem um pequeno texto, né, falando aí de algumas coisas, citando inclusive uma figura importante, que é a Arendt, né? E aí no enunciado a gente tem assim, ó, a situação alarmante de milhares de exilados na Europa traz à lume a necessidade de reflexão, novamente sobre a situação dos apatriados do mundo. Então, a ideia é falar sobre xenofobia. Se você olhar lá embaixo, está assim, ó, após refletir sobre o tema, né, que tem ali no texto de apoio, com base nas ideias apontadas no fragmento, escreva um texto na norma padrão, obviamente, um texto dissertativo argumentativo. Você está bem, né, familiarizado com esse gênero textual que a gente trabalha tanto no Enem. Argumentando de forma crítica, contextualizada, eu grifei ali, ó, situação de pessoas em condição de exílio no mundo em pleno século XXI. Você já entendeu isso ao ler o texto, o comando reforça, que é para você falar sobre a situação dessas pessoas exiladas na época de agora, século XXI. E aí tem um detalhe especial, relacione o ato de violência e ações de xenofobia a partir de exemplos concretos. Então, perceba esses detalhes, né, nos comandos. Não é só uma frase, como a gente encontra no Enem. Tem sempre alguma outra coisa ali, como é o exemplo, como a questão dos exemplos concretos. E falar da relação de violência e a xenofobia, que a gente sabe bem o que é, né, a intolerância a estrangeiros. Beleza? Texto dissertativo. Mesma ideia do Enem. Só que a gente não tem obrigação de fazer uma intervenção social ao final. Até porque a gente vai ter um espaço bem menor. 22 linhas, 8 linhas a menos do que a gente tem no Enem. Mas é o mesmo esquema. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Faz um projeto, escolha uma tese, apresente o tema antes disso, desenvolva lá 2 argumentos, faça isso no seu desenvolvimento com 2 parágrafos. E essa conclusão, que você pode até
sugerir uma proposta, né, de intervenção, mas não é obrigatório, tá? Então, isso dá um pouquinho mais de tranquilidade. Sempre atento aos detalhes do comando. Nesse mesmo ano, a gente tem aí um terceiro tema, que traz uma foto de uma criança trabalhando na rua, uma imagem bem comum, né, nas grandes cidades, e ali, depois de ter mais um texto falando sobre a condição dessas crianças e adolescentes que muitas vezes trabalham, a gente tem os comandos pedindo novamente para a gente escrever um texto dissertativo, argumentando, né, então sempre a mesma ideia, texto dissertativo, argumentativo, falando sobre as consequências ocasionadas pela perda dos direitos básicos à criança e ao adolescente, tais como educação, lazer e dignidade. Então, você percebe que na mesma prova, a gente tem a questão dos direitos dos idosos e agora a gente tem os direitos das crianças, né? A ideia de que elas não devem trabalhar. Perceba que tem um detalhe importante, consequências. Lembra que a gente fala do projeto do texto e fala em organizar causas e consequências? Nesse texto você obrigatoriamente tem que falar das consequências a essas crianças que começam a trabalhar mais cedo, tá? Então, consequências ocasionadas pela perda dos direitos básicos à criança e do adolescente, tais como educação, lazer e dignidade. Presta atenção em todas as palavras desse comando para você contemplar tudo que está sendo pedido na sua redação, ok? Então, para finalizar, vamos falar da última prova. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mesmas instruções, mesmo esquema. Primeiro dia você vai fazer prova de português, de língua estrangeira e de redação. No segundo dia, lá na segunda-feira, você vai fazer a prova de específicas, né? Então, algumas matérias que você nem vai chegar a fazer. Então, vamos lá. Vestibular de 2018, aplicado em 2018 para ingresso em 2019. No primeiro texto, a gente tem um texto de apoio, que é o texto A, sobre fake news, né? Viralizando mais do que notícias reais, a gente está sabendo bem o que é isso. Perigos nas redes, a gente falou bastante sobre tecnologia esse ano, né? Vamos para o enunciado. A partir da leitura dos textos e do seu conhecimento, redija um texto dissertativo argumentativo. Beleza. Sobre o tema, e aqui a gente tem uma frasezinha entre aspas, que não teve no ano anterior. Fake news no ambiente digital e suas implicações sociais na atualidade. Eu mostrei para vocês em sala de aula justamente porque a gente tem nessa frase uma palavrinha importante, implicações. De novo, falar sobre consequências e não só sobre causas, né? Focar muito mais na ideia dos prejuízos que o problema traz para a sociedade, tá bom? Mas a mesma ideia de dissertação, só que com menos linhas, né? Não vamos esquecer disso, mais tranquilo. Segundo tema desse ano de 2018, no texto A fala sobre o retrocesso nos direitos humanos do Brasil. A Unicentro tem mostrado uma tendência a falar da questão dos direitos básicos, dos direitos humanos. Então, ano passado ela voltou a falar principalmente com relação às mulheres, indígenas, à população LGBT, entre outros. No texto B, a gente tem a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, tema que a gente está conversando essa semana, né? É o eixo temático dessa semana. E aí, alguns artigos dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dá uma boa olhada, né? É importante a gente levar em consideração, obviamente, tudo que aparece na nossa proposta. Por fim, a gente tem um infográfico falando dos números da violência no nosso país. E a gente conversou muito sobre isso também, né? O fato de que o Brasil é o terceiro colocado em número de carcerários. A gente tem aí o número de armas, o número de mortes e assim por diante. E aí é para a gente falar, de novo, num texto dissertativo argumentativo sobre o retrocesso dos direitos humanos no Brasil. Ok? Então, você tem ali 3 textos que vão falar sobre isso. E aí o tema é o retrocesso dos direitos humanos. Eles foram criados e agora a gente está, parece que voltando, né, na história, voltando à barbárie. Coisas que a gente falou, né? O processo civilizatório retrocedendo, uma quebra nesse processo. Presta atenção que está escrito assim, ó, aponte medidas que possam reverter esse processo e garantir que a Declaração Universal dos Direitos Humanos seja assegurada. Pessoal, é muito importante que você preste atenção no enunciado, porque nesse tema, diferente do anterior, que era para você falar das implicações das fake news, nesse tema, eles pedem para você fazer uma intervenção social como a gente faz no Enem, tá? Não esquece disso. Não é regra, mas para esse tema é um comando importante que se você não atender, claramente você vai perder nota, tá? Então,
coloque lá ideias, medidas para reverter esse retrocesso dos direitos humanos, que é o tema da proposta, tá? Lembra que não tem a regra do Enem de 5 elementos, mas se você pensar nesses 5 elementos, a sua proposta vai ficar bem completa. E para finalizar, os temas do ano passado, a última redação, tema 3, falava sobre o ideal de corpo perfeito, né? Por que as brasileiras são obcecadas por cirurgias plásticas? Eu mostrei para vocês em sala também. Ali tem uma tirinha, né, mostrando que nada é mais importante do que ser magra, né? Nem ser famoso, nem ser rico, ser magra é sempre mais importante. E ali o nosso comando, bem simplesinho, né? E considerando principalmente a ditadura da beleza perfeita e o perigoso limite entre a estética e a saúde, redija um artigo de opinião, né? Na modalidade formal, expondo seu ponto de vista, sustentado por no mínimo 2 argumentos. Então, presta atenção. Tem uma palavrinha ali, ó, principalmente. A gente conversou sobre a diferença de dissertação e artigo de opinião. No artigo de opinião, a linguagem é mais informal. Você pode e até deve usar a primeira pessoa, porque é um texto assinado e é importante você colocar suas impressões pessoais e individuais, coisa que a gente não faz na dissertação, porque é um texto mais acadêmico, né? Aquela coisa que eu sempre brinco, é um texto mais robótico. Você não se inclui, você fala de problemas sociais sem se incluir, então a gente não usa a primeira pessoa. No artigo de opinião é diferente, é um texto que vai para o jornal, é um texto que você divide com o leitor as suas impressões, inclusive os seus sentimentos, as suas sensações, então a linguagem deve ser mais informal, use figuras de linguagem, né? E aqui não existe um tema muito determinado e limitado como nas dissertações. Por isso o termo principalmente, porque você pode incluir outras coisas. Claro, né, não vai fugir, não vai viajar tanto. A ideia é você falar da ditadura da beleza e dos perigos que isso podem trazer, né, os prejuízos que isso pode trazer à saúde das pessoas, principalmente dos brasileiros. E ali no final um detalhezinho, 2 argumentos. Você está acostumado a fazer isso no Enem. Sempre 2 teses, né, 2 argumentos principais, leva essa estrutura para o artigo de opinião. Mas presta atenção nas diferenças entre dissertação argumentativa e texto de opinião. Beleza? Então, não sabemos o que vem para esse ano, mas sabemos que são 3 propostas. Pode ser que tenham 2 dissertações e um artigo. Pode ser que tenha uma dissertação, um artigo e um texto narrativo, né? A ideia é que estamos preparados para qualquer coisa. Muita atenção aos comandos, muita atenção ao limite de linhas. Faça parágrafos, porque a gente tem um número considerável, um mínimo de 17. Então, divida seu texto em parágrafos para ele ficar bem organizado. E, lembra, título. Esse título, gente, pode sempre representar algo que você sentiu ao trabalhar esse tema. Pode trabalhar uma ideia de duplo sentido, né? Aquela coisa de ambiguidade, pode trabalhar uma metáfora. Capricha aí nesse título, não esquece de fazer, mesmo que ele fique simples, é importante que você registre, tá? Então, prova tranquila, 4 horas para você fazer 30 questões e uma redação sobre um dos 3 temas que você vai poder escolher, beleza? Espero que você faça uma boa prova e quando voltar aqui, fala pra gente como que foi, tá bom? Beleza? Sucesso! Até mais!